Pronto. Boa tarde, meus irmãos e amigos, internautas, você que está do outro lado aí, assistindo esse estudo, né, sobre igreja. É de Deus ou é do diabo? Igreja. Eu estou falando de placas que se denominam igreja, tá? Vamos já direto ao assunto, vamos conversar com uma oração. Pai, nos dá a tua orientação, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos falar aquilo que vem de ti e não aquilo que é de nós. Para que assim só fique importando somente o teu querer, somente a tua palavra. Em nome de Jesus. Abra rapidamente comigo em João, capítulo 2, versículo 13, né? E eu quero que você, enquanto você procura aí João 2,13, eu quero que você, se você gostou do nosso vídeo, dê um like aí. Se não, para baixo, dê a sua opinião, se inscreva no nosso canal. Nós precisamos do apoio dos internautas que se inscrevam no nosso canal, para que assim nós possamos fazer uma verdadeira família. Não estamos pregando aqui igreja, nem placa de igreja, estamos pregando aqui a verdadeira palavra de Deus. O verdadeiro significado do que é a palavra de Deus. Tá bom? Dê o seu like, ou para cima ou para baixo, deixa a sua opinião. Se você tiver alguma dúvida com relação ao que nós estamos falando, deixa aí o seu comentário, a sua pergunta, que na medida do possível nós vamos responder. Também na nossa descrição tem o nosso e-mail, tem o nosso telefone de contato, qualquer coisa é só falar com a gente, manda seu e-mail, que nós estamos prontos a responder. Vamos lá, João capítulo 2, versículo 13, que diz: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E entrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas. Olha aqui, ó, assentados. Ó, entendam bem essa palavra aqui, o 14. Entrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas, assentados. Continuando. E tendo feito uma azurrague de cordas, expulsou do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou o dinheiro no chão dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam: tirai daqui estas coisas, não façais a casa de meu pai negócio. Lembraram os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Eu vou parar aqui. Eu vou dar um parênteses aqui. Aqui no 14 ele fala dos cambistas. Quem é cambista hoje? Bom, quando você vai num campo de futebol, cambista é crime, não é? Quando você compra um ingresso de um cambista, você está infringindo a lei, certo? Quando você vai num teatro, você tem que comprar o teu ingresso na bilheteria. E no futebol também na bilheteria. E não na mão de cambista. Cambista, ele é um falsário. Cambista, ele infringe a lei. Cambista é um ladrão, né? É um malfeitor. Então, aqui está muito bem explicado que aquelas pessoas que vendiam bois, ovelhas e pombas eram cambistas, eram vendedores cambistas. Muito bem. Quem é o cambista de hoje? Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero responder uma pergunta que a minha filha fez sobre tem um título aí do outro vídeo, que nós falamos sobre a Síria, Iraque, Afeganistão, que lá as igrejas não têm placa. Não tem. Porque lá é um território dos terroristas extremistas que matam os cristãos. Muito bem, minha filha Gleice, uma ótima pergunta. É o seguinte: nesses lugares onde não tem placa, como é que eles se reúnem? Em porão, se reúnem às escondidas. Na China, né? Na China não pode ter igreja. Sabia que na China não pode ter uma igreja evangélica cristã? Na China é crime ter igreja evangélica. É crime ter placa. Como eles se reúnem? Em as escondidas. Não podem usar a Bíblia, não podem falar abertamente da sua fé. E Jesus falou no outro estudo que eu falei, Jesus falou para a mulher de Samaria. Ele falou assim, ó,
vai chegar tempos, e esse já chegou, que não nesse monte e nem Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, nós chegamos nessa época. No Brasil também vai chegar. A partir do ano que vem, se começa a se preparar. Essas igrejas que existem hoje afora não existirão mais a partir do ano que vem. Pode crer. A partir do ano que vem, vai haver uma nova ordem mundial que vai tomar conta do mundo, que já está aí. Ela só vai se mostrar. Ela só vai se mostrar, entendeu? Ela vai aparecer. E essas igrejas que são Assembleia de Deus, Quadrangular, Universal, essas igrejas não vão mais existir. Aliás, pode até existir, mas vai ser uma só igreja, uma só religião. Amanhã, no Parque do Ibirapuera, vai haver uma reunião às 18 horas e 30 minutos, estrategicamente, ou de 6h30 da tarde. Uma reunião ecumênica entre 7 religiões que pregam a paz. Jesus falou que quando falasse muito em paz, está perto a repetida destruição. Quer dizer, as igrejas hoje em dia, elas estão preparadas para o anticristo. Então, respondendo a pergunta da minha filha, lá na Síria, no Iraque, no Afeganistão, lá no Oriente Médio e na China em bons lugares, em muitos lugares da África, não existe placa. Só existe placa onde não tem guerra civil, onde não tem, onde os terroristas não chegaram ainda, entendeu? Isso quer dizer que no Brasil, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, na Europa, já vai chegar isso aí. Eles vão restringir a sua fé. Eles vão tirar a placa, entendeu? E o povo que está acostumado com isso vai se escandalizar, mas vai seguir a esse sistema Illuminati. Se você, meu amigo, minha amiga, que está do outro lado, quiser abrir uma igreja, entre aspas, um templo, você tem que colocar a placa. Mesmo você querendo ou não, se você não colocar, você corre o risco de fechar a igreja, o templo, corre o risco de também levar uma multa de quem? De mim? Do seu amigo? Não, do governo. E quem está por trás do governo? É os Illuminati. É o anticristo. Eles obrigam você a colocar uma placa, um CNPJ, quer dizer, eles falam que a igreja não paga imposto, mas no fim paga, porque tem que ter CNPJ, tem que ter ata, né, ata para poder abrir uma igreja, tem que ter placa, quer dizer, no fundo, quem está por trás disso são os Illuminati, através dos governos estaduais e principalmente municipais, que é a prefeitura, aquela coisa toda. Então é assim, gente, a pergunta que eu faço para você aí, a igreja é de Deus ou do diabo? Eu respondo, a igreja é de Deus, desde que seja pregado a salvação, desde que pregue a salvação não por merecimento, não por obras, mas por arrependimento, por humilhação, você se humilhar para Deus, buscar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, e segundo, amar o seu próximo como a si mesmo. Essa é o sentido da igreja. Esse foi que Jesus veio aqui há mais de 2000 anos atrás pregar isso aí. E outra coisa eu vou falar também. Esse é um estudo que eu coloco cada 15 minutos, eu paro e vou continuando fazendo o estudo. Uma coisa eu vou falar para vocês. Isso aqui é a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. Se tiver alguma pergunta, você faz aí, minha filha. A Bíblia é a nossa regra de fé. Se você ler a Bíblia de ponta a ponta, e se você não tiver o verdadeiro sentido, que é o Espírito Santo, você se torna ou um fanático, ou um religioso, ou pior de tudo, um ateu, que não crê em mais nada. A minha filha Grace, ela sempre vai na internet, ela que faz esses estudos, ela coloca na internet,
ela falou uma vez para mim que um homem, uma vez pegou a Bíblia, olha só, hein? A Bíblia, leu todinha, de Gênesis e Apocalipse. E no fim ele falou que Deus era louco. E no fim se tornou um ateu. Fala para mim, o que esse homem está procurando? Ele procura ver Deus pessoalmente? Ele procura ver fenômenos para crer que Deus existe? Foi isso que ele falou. Ele procura um sinal, não, se realmente Deus existe, ele vai ter que aparecer para mim. Gente, isso é loucura. A Bíblia diz que a nossa sabedoria é loucura para Deus. Tomé, ele não creu naquilo que Pedro, Tiago e João falaram de Jesus. Olha, aí nós vimos Jesus. Ah, é? Mas se eu não tocar nas suas feridas, eu não vou crer. O que aconteceu? Quando Jesus apareceu, Jesus atravessou a parede. Atravessou a parede. A primeira coisa que Jesus fez foi se mostrar para Tomé. E o que ele falou para Tomé? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Essa é a diferença, gente. O que as igrejas pregam hoje em dia? A igreja fica de olho no tempo aí. O que acontece hoje em dia nas igrejas que se falam cristãs? Isso eu digo todas, sem exceção. Eu já falei, eu sou pastor, fui pastor de algumas igrejas, inclusive igrejas importantes como a Assembleia de Deus no Estado de Belém, e Plenitud de Deus outras igrejas. Essas igrejas, gente, elas pregam nada mais, nada menos que mandamentos humanos. Mandamentos que não tem nada a ver com o sentido de Deus. Eu acredito numa igreja que é a igreja de Cristo. Aquela igreja que não vê você como uma placa. Ah, que igreja você é? Sou da Assembleia. Que igreja você é da Quadrangular? Não, ele vê você como filho de Deus. Um macumbeiro é filho de Deus. Se ele se arrepender e servir a Deus, ele é um filho de Deus. Um espírita kardecista é filho de Deus, se ele crê. E se, a Bíblia diz, quem crê, se batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Quer dizer, se você se batizou e crê em Jesus Cristo, independentemente da sua placa, quer dizer, eu falei sua placa, porque a placa não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu provo, tá aqui, ó. Eu li, eu acho que foi João, vou procurar aqui, João, aqui, ó. João 4. Vou ler mais uma vez para você que não viu o outro estudo, é bom você ver. Ele fala aqui, ó. Mulheres, crê que a hora vem, ó. É João 4, versículo 20, a parte B do versículo. O lugar onde deve adorar, diz, você pode crer que a hora vem, quando neste monte, quando não neste monte, nem em Jerusalém, adoreis ao Pai. Vai adorar ao Pai em espírito, ó, vem a hora, e já chegou, é o 23. Vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, gente, a hora já chegou, gente. Se desperta, gente. Gente, a igreja que se fala placa não tem nada a ver com Deus, nada a ver. Isso é coisa do maligno. Quem inventou a placa foi o homem, para dividir o rebanho. Gente, quem divide é o diabo. Jesus não divide nada. Jesus, ele multiplica. Jesus não divide ninguém. Olha, claro que também tem na Bíblia também que o homem, o pai se levantará contra o filho contra o pai. Mas é uma outra questão. É uma questão de salvação. O filho vai entregar o pai e o pai vai entregar o filho. Mas é uma outra questão. Tá? 14 minutos já. Então, gente, ó, é o seguinte, já acabou o tempo, tá? Fique com esse estudo, a igreja do diabo ou é de Deus? Esse é o tema do nosso estudo. O próximo estudo, nós falaremos mais sobre isso. Deus abençoe e forte abraço.